Olá pessoal, meu nome é Arthur Gonçalves da Contabilidade no Brasil, sou contador, consultor, professor e um apaixonado pela contabilidade. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está aqui participando da Semana da Escrita Fiscal. De verdade, eu já estive aí nesse mesmo lugar que você, buscando mais e mais conhecimento para dar mais passos na minha carreira. Não sei em que ponto você está. Você pode ainda estar terminando a faculdade, mas já está aqui buscando mais conhecimento para ter uma oportunidade na área contábil. Pode estar trabalhando na área, mas sabe que o mercado contábil exige especialização e por isso está sempre buscando mais e mais informações que lhe diferenciem neste mercado tão competitivo. Pode também ser um empresário contábil que não perde uma boa oportunidade de se manter atualizado e levar todo o bom conteúdo para os seus colaboradores. A verdade é que nessa semana da escrita fiscal, todos vocês, sim você, terá a oportunidade de receber um conteúdo profundo e extremamente relevante da área fiscal, que de maneira prática e dinâmica tem o potencial de fazer enxergar a área contábil com outros olhos. E eu posso lhe garantir que eu preparei toda essa semana pensando no que eu precisava quando eu estava começando a minha carreira, no mesmo ponto que muitos de vocês podem estar. Entenda, vou lhe ensinar os principais assuntos da área fiscal, temas esses que são muito, mas muito subestimados pelas universidades, empresas contábeis e empresários no geral. Mas antes, eu preciso lhe contar que lido no dia a dia com esses temas que vamos tratar nessa semana. Sim, eu sou professor e amo a contabilidade. Olha só, mas você não está lidando com mais um teórico. Não, eu faço essas coisas que ensino na prática e já ensinei mais de 5.200 alunos de todos os estados deste país que conhecem e aprovam a metodologia que eu ensino e desenvolvi. Veja o que o aluno Maicon Renan tem a dizer sobre um dos nossos cursos. Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon Renan, já fazem praticamente 8 anos que eu trabalho na área de contabilidade, 4 anos que eu virei empreendedor contábil, que eu tenho meu próprio escritório e eu posso dizer para vocês que é uma área complicada, é uma área que requer muito da gente, que a gente precisa se dedicar muito, é uma área complexa. E devido a isso a gente tem que se atualizar. E ao longo dos anos eu comprei muitos cursos, vários cursos que, diga-se de passagem, são caríssimos, né? Alto custo, mas que apesar do valor que a gente desprende, né, de pagar, a gente espera que o curso venha a trazer algum benefício e venha tirar nossas dúvidas com relação àquele tema específico. Mas infelizmente a maioria não tirou minhas dúvidas. Eu tinha que buscar em outras fontes, com amigos. E o que eu posso dizer para vocês é que o Escrita Fiscal 2.0, esse curso é extraordinário. Ele realmente faz uma revolução na área fiscal. Ele vem de trazer de forma didática, de forma bastante elucidativa, fácil compreensão, coisas que geralmente demoram-se anos para aprender. Então eu indico a todos, realmente é um curso maravilhoso, fantástico. O Arthur, ele explica de uma forma que poucas pessoas conseguem transpor, né, passar esse conhecimento. E tem um antigo adágio que eu levo comigo e queria deixar para vocês que diz que é somente da ignorância e somente dela que o homem deve ser liberto. Então vamos correr atrás do nosso conhecimento. Beleza, pessoal? Obrigado e ótimos estudos aí. Legal, não é? É muito gratificante perceber como podemos impactar positivamente a vida de outras pessoas. Depois você terá a oportunidade de conhecer outras histórias como essa. Mas vamos lá, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. A verdade é que eu não escolhi a contabilidade, foi a contabilidade que me escolheu. Eu, com 24 anos, estava entrando para as estatísticas das empresas brasileiras. Sim, eu tinha uma pequena papelaria que antes de completar 4 anos tinha ido à bancarrotas. Isso mesmo, eu fali aos 24 anos e eu fui fazer faculdade para entender o que eu tinha para ter falido. Eu trabalhei tanto, tive tantas situações e não aceitava explicação como o mercado, foi falta de dinheiro. Não, eu queria uma explicação científica para aquilo. Fui fazer ciências contábeis. Claro, eu queria entender tudo o que estava acontecendo.
E os semestres iam passando e eu ia percebendo que as explicações eram científicas demais, sabe? Cheia de teoria, mas deslocado da realidade. Foi assim que eu percebi desde cedo que para entender o que aconteceu lá atrás com a minha empresa e para me diferenciar nesse mercado contábil, eu precisaria estudar muito, conhecer a legislação profundamente e tudo isso de maneira prática, como é realmente na realidade. E essa questão da legislação me deixou ainda mais indignado. Sim, perplexo. Você já deve ter percebido que as matérias que tratam da área tributária na faculdade representam menos de 25% do total do curso. Olha, isso não é possível. A legislação muda a todo momento. E deixa eu explicar aqui a todo momento. Segundo o levantamento do IBPT, são publicados todos os dias cerca de 800 novas normas. É isso mesmo, eu não falei errado e você não entendeu errado. 800 novas normas todos os dias. Instrução normativa, solução de consulta e tantas outras leis. Agora pense você tentando aprender, estudando outros conteúdos dentro do Google, só para depois descobrir que aquela norma não está mais em vigor. E eu posso dizer, é bem isso que acontece. Eu já passei por isso. E não vai pensando que isso é coisa de amador, não. Isso acontece com muita gente todos os dias. Bom, eu trabalhava num escritório de contabilidade e ele ia todos os dias durante 1h30 de forma religiosa a legislação federal e estadual, só para dizer as mais importantes e urgentes. A empresa investia em cursos e eu fazia todos, mas sempre que ia para um curso, seja presencial ou online, e recebia a apostila, já batia aquela frustração. Sim, era como uma faculdade, teoria, copia e cola da faculdade, isso me irritava profundamente. Eu queria case, aula prática, fazer junto com o professor, mas nada, era só teoria. Eu voltava para a empresa e buscava alinhar os dois mundos, aquela teoria que tinha recebido com a prática e aplicar no meu trabalho. Com o tempo, já estava ministrando cursos internos da empresa que eu trabalhava. Sim, eu criei uma metodologia que ao ensinar aos meus colegas, eu pegava aquele mundo tão distante da teoria e da prática e juntava em um só. Já se passaram alguns anos, hoje tenho a minha própria empresa contábil, faço consultoria para empresas de todos os portes tributários, de todos os tamanhos. E sabe por que nessa primeira aula eu vou lhe ensinar sobre o Simples Nacional? Segundo o site Empresômetro, existem até o momento cerca de 19,8 milhões de empresas ativas no Brasil, de todo tamanho. Dessas, 14 milhões são do Simples Nacional. Sabe o que isso significa? Significa que as chances de você lidar com a parte fiscal de uma empresa do Simples Nacional são enormes. Não estou aqui dizendo que seja impossível um contador nunca ter trabalhado com empresas do Simples Nacional. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que pode acontecer porque estatisticamente a chance de você trabalhar com empresas do Simples Nacional é muito maior. Sabendo disso, ainda tenho que dizer que muitas empresas estão pagando multas pesadas por erros cometidos em empresas do Simples Nacional. Sim, isso mesmo. Saber disso é triste, mas deve ser visto como uma oportunidade. Sim, oportunidade, já que são milhões e milhões de empresas que necessitam de pessoas totalmente capacitadas para realizar um trabalho de qualidade, evitando muitos problemas e as temidas multas. Além disso, conhecer profundamente a legislação do Simples Nacional na prática tem gerado bons lucros para alguns alunos nossos que estão atuando na recuperação de crédito devido a pagamentos realizados a maior por não observar de maneira correta a legislação do Simples Nacional. Isso mesmo, alguns alunos estão ganhando dinheiro com a legislação profunda do Simples Nacional que receberam de nós. Mas chega de delongas, vamos para o conteúdo para você entender como funciona tudo isso. Então pessoal, vamos lá. Não dá para falar de Simples Nacional sem falar de legislação. E geralmente, quando eu começo a falar de Simples Nacional, as pessoas falam, então vamos falar da Lei Complementar 123, né? Que foi a que deu início a tudo lá em 2006. E eu digo, não faça isso. Não comece pela Lei Complementar 123. E aí todo mundo já começa assim, poxa professor, mas é a Lei Complementar 123 que começa tudo. Não, mas se você começar pela Lei Complementar 123, qualquer modificaçãozinha que acontecer na legislação, você não vai entender. Você não consegue pegar a sequência lógica da coisa. E é isso que você tem que buscar no aprendizado
aprendizado, buscar a sequência lógica. E para a sequência lógica, eu quero te apresentar aqui o artigo 179 da Constituição Federal. Sim, é a Constituição Federal lá de 1988. Nós precisamos recorrer a ele, porque é ele o princípio de tudo. Olha isso, não é a Lei Complementar 123. O princípio de tudo está no artigo 179 lá da Constituição Federal. Vamos ver o que diz sobre ele? Vamos lá, olha só. O artigo 179 da Constituição estabeleceu que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, como seriam essas empresas, né? Tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Então, a Constituição Federal falou assim, olha, eu quero que existam micro e pequenas empresas. Foi isso que a Constituição Federal fez. Eu quero que exista. E eu quero que isso valha tanto para as empresas lá, para todas as empresas que estejam no mesmo porte. E essa lei tem que valer para os tributos federais, municipais e estaduais. Isso já foi o primeiro problema que ela causou. Legal. Depois disso, lá em 1997, veio a primeira tentativa. Sim, é uma tentativa de se fazer as empresas do Simples Nacional, as microempresas e empresas de pequeno porte. Houve uma lei, né? Foi editada uma lei, a Lei 9.317 de 1996, tratando desse assunto, das micro e pequenas empresas. O problema é que a Constituição Federal permitia, não tinha tido nenhum algo assim, que obrigasse, né, os estados e municípios a reconhecer essa lei federal valendo para todos. Segundo consta, na época, os estados e municípios entendiam que eles poderiam fazer um regime especial, um regime para microempresa e empresa de pequeno porte de maneira diferente. Aí o que aconteceu na época? Em 97, tinha assim, o Super Simples, que era como ele é chamado, Super Simples, englobava todos os tributos federais e os estados e municípios estavam criando os seus próprios regimes simplificados para atender à legislação federal da Constituição. E aí, se era para simplificar, se era para tornar ainda mais fácil, foi ficando ainda mais difícil, porque cada estado tinha uma legislação, cada município tinha uma legislação, e foi um desastre total. O Super Simples lá de 1997 foi um desastre total. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí depois veio a mudança na Constituição, a emenda constitucional número 42. A emenda constitucional 42 acrescentou a linha D. Com essa linha D do inciso 3º do artigo 146, aí sim os estados e os municípios ficaram obrigados a seguirem uma única regra, a regra organizada pela Receita Federal, no poder do governo, né? A Receita Federal falou, então todos seguiam aquela mesma estrutura. Legal. E depois disso? Aí depois disso sim, começou a valer a Lei Complementar 123. Lei Complementar 123 de 2006. Então, para você que está aí, começando agora, ou você que já está trabalhando na área, já entende tudo sobre o Simples Nacional, mas está aqui realmente buscando mais informações, eu quero deixar aqui steps. O que eu chamo de steps? Para aprendizado, a gente tem que ter steps. Pisei aqui e daqui eu sei e daqui ninguém me tira. É conhecimento, eu já tenho isso. Então, vamos lá. O Simples Nacional começou lá em 88, começou mesmo? Não. Apresentou-se algo para começar o Simples Nacional. Deveria haver algo de microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos lá. Legal. Lá em 88 começou? Não começou. Em 97? Sim, começou o Super Simples. Mas o Super Simples só valia para os tributos federais. Quais são eles? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e o INSS da parte patronal. Legal. E o ICMS? Não entrava. E o ISS? Não entrava. Então ficou bem aquém do que a legislação estava exigindo lá em 1988. Ok? E aí em 2006 veio a Lei Complementar 123. Então vamos lá, um step importante. Lei Complementar 123. Ela foi o balizador, ela foi o norteador de tudo que nós temos no Simples Nacional. É a última? Não, nós ainda precisamos entender sobre a Lei Complementar 155.
Lei Complementar 155 de 2016, que também veio trazendo mudanças profundas na legislação do Simples Nacional. Então lá, Constituição Federal, nós temos o Super Simples de 97, temos a alteração da Constituição Federal e depois nós temos o Simples, como a gente conhece, o Simples Nacional em 2006 e a mudança do Simples Nacional, principalmente das alíquotas do Simples Nacional em 2016 com a Lei Complementar 155. Vamos lá. Então quer dizer que o Simples Nacional é só uma questão de tributação? Né? Vamos pensar um pouquinho. O Simples Nacional é uma questão só de tributação. Eu pego todos os tributos, vamos lá, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social, aí eu pego IPI para as indústrias, ICMS ou ISS, aí INSS também da parte patronal e coloco num bolo, diminuo a tarifa, diminuo a taxa, né, a alíquota desses impostos e coloco para as empresas poderem pagar. Então o Simples Nacional é só isso. É isso que é a Lei Complementar 123. A resposta é não, um categórico não. E aqui eu posso falar que se você aprender isso, você vai se diferenciar muito. Tem muita gente que trabalha muitos anos com o Simples Nacional e acredita que a Lei Complementar 123 veio só trazer algo sobre a parte tributária das empresas. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade e você precisa entender muito sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que são consideradas as empresas, né? Microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos fazer esses marcos aqui. Microempresas e empresas de pequeno porte. Depois da alteração da Lei Complementar 155, que alterou a 123, as microempresas continuam sendo empresas que faturam até R$360 mil. Faturou R$360 mil, são microempresas. Acima de 360 mil e até 4.800.000, lembra disso? 4.800.000, aí nós temos as empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte. O problema é que nós temos o seguinte, então uma empresa que fatura aí 4 milhões de reais, vamos falar 3 milhões de reais por ano. 3 milhões de reais por ano. Ela é uma empresa de pequeno porte, concorda? Está aqui escrito na lei, complementar 123. Legal. E se eu te falar que por uma questão de planejamento tributário, entendeu-se que essa empresa deveria estar fora do Simples e deveria estar no lucro real, por exemplo. Então ela é uma empresa que fatura 3 milhões de reais por ano, poderia estar no Simples, mas escolheu o lucro real para ficar, ok? 3 milhões de reais. Então a pergunta é, esta empresa também se encaixa na Lei Complementar 123? Qual que é a sua resposta? Vamos lá, vou de novo. Uma empresa com faturamento de até 3 milhões de reais no ano decidiu optar pelo lucro real, ok? Se você ainda não conhece o que é o lucro real, não preocupa, tranquilo. Escolheu optar pelo lucro real. Essa empresa também se encaixa nos parâmetros da Lei Complementar 123? Para a maioria das pessoas, não. Mas a verdade é que sim, encaixa-se sim dentro das situações lá da Lei Complementar 123. Eu vou te mostrar, olha aqui. A Lei Complementar 123, lá de 2006, estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às empresas, às microempresas e empresas de pequeno porte. Isso está no artigo 1º da Lei Complementar 123. Então, é o que eu tenho que... Ele estabelece... É diferenciado para essas empresas. É diferenciado para qual empresa? Para empresas que faturam até 4.800.000. Ah, mas se ela não tiver no Simples Nacional? Não tem problema. Ela vai ter diferenciação sim. Agora, vamos lá. Diferenciação em alguns aspectos. Quais são esses? Ela pode participar de licitação. Ela tem direito a créditos mais baratos. Ela tem direito a financiamentos diferenciados, principalmente nos bancos governamentais, como o Caixa Econômica, Banco do Brasil, mesmo não estando no Simples Nacional. Ah, então ela também, no lucro real, ela vai poder pagar com a guia só? Não, isso não. Mas ela tem um tratamento diferenciado, porque ela ainda é considerada uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte pelo faturamento dela. Ela pode não estar no regime tributário do Simples Nacional. Ela pode até não estar, mas o tratamento dela é considerável porque ela está encaixada nesse valor, ok? Tranquilo até aí? Isso é importante, tá? Step para você, é daqui para cima. Não perca isso, porque tem muita gente que não sabe. Vamos lá.
Então, o que ela definiu mesmo, né, para todos? Olha só, apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios mediante regime único de arrecadação, inclusive as obrigações acessórias. Então, veio para simplificar o simples, né, no nome, que é muito mais só no nome, veio para simplificar. Então, o que acontece? Tem uma guia de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. O PIS e o COFINS paga dia 25, o imposto de renda paga dia 31, é trimestral o imposto de renda, o ICMS paga dia 5. Não, esquece isso. No Simples Nacional, na forma tributária, todas as empresas vão pagar o tributo até o dia 20. Até o dia 20 daquele mês, tá bom? No dia 20. E se for sábado? E se for feriado? Não tem problema, aí passa um dia para frente, tá bom? Isso é importante você saber. Esse é o único tributo federal que realmente ele posterga. Os outros tributos todos têm que ser feito anteriormente. O Simples Nacional posterga, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente tem que entender? O cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as obrigações acessórias. Então lá, as obrigações tributárias, as obrigações trabalhistas são mais simplificadas também. Não é a mesma exigência das grandes empresas. O acesso ao crédito, ao mercado, também é diferente. Ele tem preferência na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos. Ou seja, numa licitação, se empatar o valor, obrigatoriamente quem ganhou foi a empresa, microempresa ou empresa de pequeno porte. E tem muitas licitações que são feitas exclusivamente para esse tipo de empresa, tá? Vamos lá. Então, legal. Então é uma ótima. Vamos, todo mundo, né? Vai todo mundo. Por que não? Se eu faturo até 4.800.000, você deu um exemplo, professor, que ele não quis ficar. Mas se eu faturo até 4.800.000, eu quero ficar no Simples Nacional e pronto, acabou. Todo tipo de empresa pode ficar lá, não é? Será que é mesmo? A verdade é que não é todo tipo de empresa que pode aderir ao Simples Nacional. Vamos lá. Quais são as empresas que obrigatoriamente estão fora do Simples Nacional? É importante, tá? Olha, de capital cujo participe outra pessoa jurídica. Vamos lá. Eu tenho uma empresa e um sócio da minha empresa é outra PJ. Já está fora do Simples Nacional. Outra coisa, que seja filial de empresa no exterior. Se for uma filial de uma empresa no exterior, também já está fora. Cuja a capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócio de outra empresa que recebe tratamento diferenciado nos termos da lei complementar e que a receita bruta ultrapassa o Simples Nacional. Então vamos lá. Um empresário que tem uma empresa no Simples Nacional, ele pode ir até 4.800.000, concorda? Beleza. Mas imagine que ele tem uma empresa que fature R$2 milhões por ano. Ele pode ter outra empresa no Simples Nacional? Pode, desde que ela, somando com a primeira e a segunda, não fature superior a 4.800.000. Ele pode ter 10 empresas no Simples Nacional? Sem problema, desde que somando todas essas empresas, não ultrapasse R$4.800.000. Beleza. E se eu for sócio de uma outra empresa que não seja do Simples Nacional? Como funciona isso? Eu não posso ter mais do que 10%, de capital de outra empresa não beneficiada por essa lei complementar, pela 123. Se eu for sócio de uma outra empresa com mais de 10%, e ela tiver um faturamento, né, acima do que a gente está falando aqui, aí teria problema, e problema grave, porque desenquadraria a empresa do Simples Nacional. Tudo isso que eu estou falando para você é que não permitiria ela se enquadrar como Simples Nacional ou até mesmo desenquadramento dela depois que ela já tivesse sair em vigência, tá bom? O que mais? Cujos sócios ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso segundo. O que quer dizer isso, pessoal? Tem muita gente que tem empresa, que investe numa empresa e contrata um administrador. E esse administrador ele vai parar no CNPJ dessa empresa. Como administrador, ele está no contrato social. E ao aparecer no contrato social e no CNPJ, se ele estiver administrando outra empresa também, ou se ele for sócio de outra empresa, não importa, vai ter que somar o faturamento, porque vai a mesma regra dos sócios, tá? Se ultrapassar 4.800.000, as empresas estão desenquadradas do Simples Nacional. Outra coisa, constituída sob forma de cooperativa. Se for cooperativa, não pode ser do Simples. Só tem um tipo de cooperativa que pode ser do Simples, as cooperativas de consumo. Se for de consumo, sem problema. Se não for de consumo, está fora do Simples Nacional, mesmo que fature até 4.800.000. Vamos lá. Que participe de capital de outra pessoa jurídica, também não pode. Que exerça atividade de banco,
banco, investidora, financeira, não pode estar no Simples Nacional. O que mais? Resultante ou remanescente de cisão, fusão e incorporação. Lembra que a gente aprendeu isso na faculdade? Sim, cisão, fusão e incorporação. Ok, se tivesse tido algum tipo de situação nessa empresa, as remanescentes, as que aconteceram ela não pode aderir ao Simples Nacional durante 5 anos. Ok, então vamos lá. Era uma empresa muito grande, dividiu ela, fez uma cisão dela em 2, em 3, em 10. Agora ela pode ser do Simples Nacional? Não, só depois de 5 anos que ela poderia ser do Simples Nacional, tá bom? Se ela foi constituída também por sociedade de ações, tá? Cotas. Se for por cotas de ações, não pode estar no Simples Nacional. Se for uma SA, não pode estar no Simples Nacional. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. E aqui é importante também, tá? Tem muita gente fazendo planejamento tributário com isso. É o seguinte, empresas que faturam apenas para uma empresa e que tem tudo que faz para uma empresa. Sabe como chama isso? O mercado chama de pejotização. Ao invés de contratar o funcionário, coloca o funcionário como CNPJ e ele fica tirando nota para a empresa. E isso chama pejotização. E isso é totalmente impedido do Simples Nacional. A empresa, tanto a empresa pequena, né, a que está prestando serviço, como a grande, poderia ser excluída do Simples Nacional, tá? Muito cuidado com isso também. Vamos lá. Quais são os tributos que estão englobados dentro do Simples Nacional? Imposto de renda, IPI, contribuição social, COFINS, PIS, a CPP, que é a contribuição patronal, ICMS e o ISS. Tudo isso está lá dentro. Não tem problema. Então, no Simples Nacional, todos os tributos estão lá dentro do DAS, vai pagar uma única vez no dia 20? Não. Não, senhor. Não é isso, não. Ué, professor, mas eu pensei que no Simples Nacional todos os tributos estavam lá, dia 20 no DAS. Não, não são todos os tributos. Cuidado com isso. Seguinte, vamos lá. O IOF não está dentro, não está dentro. O imposto sobre importação também não está dentro do DAS. Se tiver importação, lá no desembaraço aduaneiro, vai pagar o imposto de importação. Imposto sobre exportação, ele na prática não se cobra, mas se tivesse o imposto sobre exportação, também seria cobrado à parte. O ITR, vai que uma empresa tem fazendas, né? Ele também não teria que pagar à parte, não estaria dentro do DAS. O imposto de renda relativo aos ganhos de capital. Ganho de capital. O que é ganho de capital? Vou explicar isso rapidinho. Vamos lá. Um empresário compra um terreno com a empresa, pelo nome da empresa, e põe o terreno lá dentro. Depois de 2 anos, esse terreno que ele comprou por 50 mil reais está valendo 100 mil reais. Ganho de capital é a diferença. Ele valia 50 no começo, agora vale 100, ele tem 50 mil de ganho de capital. E esse 50 mil vai pagar um imposto em cima de 15%. 15% de alíquota de ganho de capital. E isso não está dentro do DAS, também tem que ser calculado à parte, tá bom? Tem muita gente que não faz, tem empresário aí devendo ganho de capital há muito tempo. Vamos lá. O que mais que não está abrangido? Imposto de renda relativo ao ganho de capital, a gente falou agora. Contribuição provisória sobre a movimentação. O que é isso? Isso é PMF antigo, isso não existe mais. Mas beleza, se vier a existir, também não está dentro. Contribuição para o fundo de garantia, também é guia à parte, não está lá dentro. O INSS do trabalhador, não está lá dentro, tem que pagar também. O INSS patronal, sim, está lá dentro, desde que esteja no anexo 1, 2, 3 e 5. O anexo 4, o INSS também é à parte, tá, pessoal? São vários anexos, 5 no total, e tem suas particularidades. E a contribuição para a Seguridade Social também não está lá dentro. Vamos lá, contribuição para o PIS, COFINS, IPI, incidentes na importação. Se eu estiver fazendo um desembaraço aduaneiro, importei no desembaraço aduaneiro, todos aqueles tributos do desembaraço aduaneiro não estão dentro do DAS, eu tenho que pagar ele à parte. Imposto de renda relativo ao pagamento de créditos efetuados para pessoa jurídica, ou seja, um aluguel também tem que ser à parte. Demais tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios que não estiverem relacionados, também à parte. E a substituição tributária, entenda isso, a substituição tributária de todas as empresas que são substitutas tributárias. Lembra dessa palavra? Substitutas tributárias. A substituição tributária ela é paga à parte, não está dentro da guia do DAS. Se você ficou com curiosidade, poxa, mas eu pensei que estava à parte, não se preocupe. Na próxima aula você vai entender isso muito melhor, tá? Muito melhor.
mesmo. Vamos para a prática? Vamos ver isso como funciona, um cálculo certinho dentro do site do Simples? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Você já tem alguns marcos para o conhecimento, né? Você que já trabalha na área já sabe disso, mas ok, você lembrou de algumas situações referentes ao Simples Nacional. Você já entendeu que a legislação do Simples Nacional começa em 2006, com a Lei Complementar 123, mas existe uma pré-história para as microempresas e empresas de pequeno porte desde lá de 1988. Legal. Você também entendeu que houve uma grande modificação com a Lei Complementar 155 de 2016 e veio trazendo grandes alterações em relação à Lei Complementar 123. Você entendeu isso? Você entendeu também que não é qualquer tipo de empresa, só que fatura menos de 4.800.000 que pode se enquadrar como Simples Nacional. E você entendeu também que o Simples Nacional é um regime tributário, mas a Lei Complementar 123, ele não veio só tratar de regime tributário, ele veio tratar de tipos de empresa. Empresas que faturam até R$360 mil, que são as microempresas, e empresas que faturam até R$4.800.000, que são as empresas de pequeno porte. Então você já entendeu isso. É step. Quando eu falo de step, entenda o que eu quero dizer. Quero dizer o seguinte, você subiu aqui, ó, esse degrau você não vai descer. Isso é seu já. Você não desce daqui mais. Você já conhece isso, já entende, e daqui ninguém te tira. É daqui para cima. Tá bom, mas o Simples Nacional nós temos que entender também que existem os anexos, né? Quais são os anexos? Nós temos que entender também que existem a questão da segregação da receita, mas para fazer tudo isso a gente vai fazer na prática, dentro do site do Simples Nacional, que é que você está vendo aí, tá bom? Deixa eu dar uma sequência lógica para você que não trabalha na área ainda, tá bom? Você que trabalha, tudo bem, você já entende, mas para você que não trabalha na área ainda, você que está aí na faculdade ou saindo da faculdade, que não conhece como funciona a sequência lógica dos fatos. Vamos lá, o que acontece? Você recebe as notas fiscais ou os XMLs, né, que hoje em dia a gente trabalha muito mais com o XML, que é o arquivo eletrônico da nota fiscal, e vai fazer os lançamentos, lançamento de entrada e lançamento de saída. Com as saídas, você vai conseguir fazer aí sim a apuração do Simples Nacional. E o que é a apuração do Simples Nacional? É entender qual é o anexo que deve ser colocado, entender quais são as segregações que existem, entender se existe alguma situação de que não é receita naquelas saídas. Por exemplo, vamos lá, envio de mercadoria para conserto ou reparo, né? Foi emitida uma nota fiscal disso. Envio de mercadoria para conserto e reparo. Só que aquilo não é uma receita. Aquilo não vai aparecer aqui dentro do Simples Nacional. São só receitas da empresa que ela realmente faturou para outra empresa e que houve uma negociação financeira, tá bom? Financeira, lembra disso. Legal, vamos lá. Vamos começar então o nosso processo. Primeira coisa, declaração mensal. Depois, vamos lá, declarar. A gente vai declarar e vamos declarar. Vamos fazer o mês 10 aqui, 10 de 2019. A gente salva e a gente começa. Ele pergunta, olha, receita bruta total do período de apuração. Qual o valor da receita bruta total? Lembra? Excluindo lá coisas que não são receitas da empresa. Como, por exemplo, mercadorias enviadas para conserto ou reparo. Isso não vai entrar. Essas coisinhas assim a gente não coloca. Então precisa já começar a excluir isso e colocar apenas a receita total. Vamos falar que essa nossa empresa é uma empresa que faturou R$150 mil. Eu quero deixar um exemplo aqui bem legal para vocês. É uma empresa que faturou R$150 mil. Vamos lá? R$150 mil. Ok. Aí tem as receitas do mercado externo. E aqui é importante, tá? Lembra que eu falei para você que a empresa do Simples Nacional, ela é até 4.800.000? Passou de 4.800.000, ela tem que deixar o regime tributário do Simples. É só até 4.800.000. Só que aí tem um detalhe, tá? Um detalhe. Qual que é o detalhe? Essa receita de 4.800.000 vale para dentro do país, ou seja, vendas internas. Se ele também for uma exportadora, ele pode ir ao dobro disso. E como funciona? Eu posso ter até 4.800.000 no ano de vendas dentro do país e mais 4.800.000 para outro país, ou seja, outros países, vendas do exterior, tá? Então eu tenho dobra a minha receita, desde que eu respeite os dois limites. Se eu passei aqui no exterior, já estou fora do Simples Nacional. Se eu passei aqui nas vendas internas, eu já estou fora do Simples Nacional, mas eu consigo até 4.800 para essas duas coisas, tá? Aqui e aqui. Legal, vamos lá. Quanto vai ser a receita do mercado externo? Não, essa empresa ela não vende para o exterior, ela não é uma exportadora. A gente vai vir e salvar. Legal. Agora começam as perguntas importantes. Olha só. Atividades econômicas com receitas no período de apuração. Aqui ele já está começando a perguntar qual anexo que essa empresa faz parte. Ei, qual o segmento que é essa empresa? E aí eu preciso te falar dos anexos. Vamos lá. Anexo 1. Empresas comerciais.
Todas as empresas comerciais estão relacionadas no anexo 1. Anexo 2, empresas industriais ou assemelhadas às indústrias, tá? Todas as empresas industriais estão no anexo 2. Anexo 3, empresas de serviços. Nem todas as empresas de serviços estão no anexo 3. Eu adoro falar isso, tá? Nem todas as empresas de serviços estão no anexo 3. Não, a maioria sim, mas não são todas. Anexo 4 são empresas de serviços que têm características especiais, como por exemplo, a advocacia, né? Advogados entram lá, empresas de advogados entram dentro do anexo 4 e também empresas que fazem construção civil também estão no anexo 4, tá bom? E o anexo 5? O anexo 5 é tudo que não está no anexo 3, vai parar lá no anexo 5. Ou seja, todas as empresas de serviço que não estão englobadas no anexo 3 foram parar no anexo 5, tá bom? E o anexo 5 tem uma particularidade. Se no anexo 5, entenda isso, se a empresa do anexo 5, obrigado ao anexo 5, deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Contabilidade, por exemplo. Contabilidade está no anexo 3, mas auditoria contábil está no anexo 5. São duas coisas distintas. A contabilidade, fazer empresas contábeis, assim, anexo 3. Mas auditoria, o anexo 5. Legal. Porém, se a minha empresa de auditoria tiver a folha de pagamento acima de 28%, da minha receita, aí eu não vou ficar no anexo 5, eu vou ficar no anexo 3. Não, professor, para tudo, eu não entendi nada. Calma, eu vou explicar de novo. Vamos lá. Existe o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 3 é mais barato, tá? Para as empresas. Legal, é mais barato. O anexo 5 ele é mais caro. As alíquotas são mais caras. Porém, se aquela empresa que está ela é obrigada ao anexo 5, ela tiver uma folha de pagamento, todos os encargos, não é só salários, todos os encargos da folha, FGTS, todas as coisas, até inclusive o CPP, tá? Tem muita gente que não sabe disso. A parte do CPP patronal lá da folha de pagamento, paga dentro do Simples Nacional, também entra nessa conta. Se for superior a 28%, eu deixo de pagar, recolher o Simples Nacional no anexo 5 e vou para o anexo 3. Olha que interessante. Aí me perguntam sempre, professor, e se no outro mês eu mandar um funcionário embora? Aí eu pergunto para a pessoa, tá, você mandou um funcionário embora, quanto ficou a sua folha de pagamento em relação à sua receita? Não, ficou menor do que 28%. Então a sua folha de pagamento, todos os encargos da folha de pagamento são menores que a 28%? Sim. Aí no outro mês você vai ficar no anexo 5. Mas professor, e se no outro mês, né, no terceiro mês, eu contratar um outro funcionário e ele ficar superior agora a 28% da receita? Bom, se ficar superior no outro mês, você vai voltar para o anexo 3. Então, pode sim acontecer de um ano, lá você ter um mês anexo 3, no outro mês anexo 5, no outro mês anexo 3, no outro mês anexo 5, perfeitamente. E é esse o Simples Nacional, que todo mundo fala que é simples, tá? Simples. Legal, vamos lá. Então, a gente já sabe que existem os anexos diferentes, né? Todos os anexos diferentes. Anexo 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Vamos fazer aqui um exemplo com o anexo 1. Anexo 1 do comércio. Poxa, professor, o anexo 1 é tão simples, tão tranquilo, não tem nem dificuldade. O anexo 1 não tem dificuldade nenhuma. Então, eu vou te mostrar não é dificuldade, tá, pessoal? Mas são as nuances que existem em relação ao Simples Nacional dentro do anexo 1, que pode também existir no anexo 2. Você vai entender melhor aqui. Vamos lá. Então, nós estamos dando um exemplo com uma empresa que faturou R$150 mil e ela, ao faturar R$150 mil, ela também tem uma segunda situação. Ela é exclusivamente do anexo 1, tá? Isso é importante. Empresas podem ser do anexo 1, podem ser, e concomitantemente, também pode ser do anexo 3, ou do anexo 5, ou pode ser do anexo 3 e do anexo 5, podem ser do anexo 2 e do anexo 3. Pode acontecer. E eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, o tipo de faturamento é o quê? Não, é o comércio. Ok, é comércio. Então, anexo 1, tranquilo. Vendeu? Revendeu? Comércio. Legal. Mas eu também presto um serviço aqui, a minha empresa presta serviço. Ele instala e cobra por esse serviço de instalação. Então você instala e cobra pelo serviço de instalação? Sim. Então, anexo 3.
Poxa, professor, não entendi nada. Como seria? Seria o seguinte, quanto que foi de serviço? Não, de serviço foi R$10.000. Ok, R$10.000 vai para o anexo 3. E o restante? Ah, não, foi 90 mil. Então, 90 mil foi para o anexo 1. E sempre começa-se aí a segregação, tá? Já te dei um exemplo de segregação. Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma empresa exclusivamente do anexo 1. Exclusivamente. Exclusivo. Só tem comércio. Legal. Ela teria segregação de receita? O que é segregação? Apartar receita. Essa receita para cá, essa para cá, essa para cá. Diferenciar as receitas. Isso é segregação. Teria? A resposta é sim, tá? Numa empresa do comércio eu posso ter produtos tributados, eu posso ter produtos substituição tributária, eu posso ter produtos monofásicos de PIS e COFINS, tá? Só para começar. Só para começar. Então vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo para a gente fazer. Vamos lá. Revendas de mercadoria, sem substituição e com substituição. Então vamos falar que essa empresa nossa, vamos ter duas situações diferenciadas. Vamos, três, vamos fazer assim, vai ficar bem legal mesmo. Vamos lá. Então nós temos produtos tributados, produtos da substituição tributária e produtos monofásicos. Tá? E como que eu sei disso? Aí eu estava fazendo apuração, registrei as receitas, aí eu vi lá que tem produtos da tributados, tem produtos da substituição tributária. Tá lá pelo CFOP, eu consigo ver isso pelo CFOP, tranquilo. 5102, 602, tudo lá tranquilo, produtos tributados. E os produtos da substituição tributária, 5403, 5405, tudo da substituição tributária. Legal, mas também tem produtos monofásicos de PIS e COFINS. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo, por exemplo, imagine que seja um restaurante que vende cervejas, que vende refrigerantes. Cervejas e refrigerantes podem ser monofásicos e também podem ser da substituição tributária. Tranquilo. Cerveja e refrigerante é monofásico, é uma tributação federal. Cerveja e refrigerante, monofásico, PIS e COFINS. Então eu tenho que segregar ele para não pagar PIS e COFINS de novo. Por quê? Porque alguém já pagou PIS e COFINS para mim, por isso que ele é monofásico. Legal. Por que eu segrego a substituição tributária? Também por causa disso. Alguém já pagou a substituição tributária para mim, senão eu pago novamente. Legal. Vamos lá para a situação seguinte. Vamos pensar na drogaria. A drogaria também tem produtos tributados e pode ter produtos da substituição tributária, e quando eu falo substituição tributária, estou me referindo ao ICMS, e também pode ter produtos monofásicos. Aliás, ela tem produtos monofásicos, que são os medicamentos, né? A linha de medicamentos, ela é monofásica. Legal, vamos fazer esse exemplo então. Então ela vai ter sem substituição tributária e com substituição tributária. Eu já tenho a primeira situação. Agora eu vou para lá, vou mandar. Agora, todas as... aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês. Ó. Aqui eu já marquei quais são as que eu quero, tá? Revenda de mercadorias, sem substituição e com substituição. Mas deixa eu te mostrar a quantidade de opções que eu tenho. Olha só, exterior, venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte para o exterior, isso aqui é para anexo 2, locação, olha aqui, locação, é anexo 3 sem ISS, prestação de serviço, exceto para o exterior, aí tem todas as situações, com fator R, sem fator R, o que é o fator R? O fator R é que está lá no anexo 5, tá? Tem todas as situações, olha a quantidade de situações que a gente tem aqui dentro do Simples Nacional. Então, a nossa questão é só isso. Deixa eu ocultar aqui novamente, só a parte da revenda de mercadorias sem substituição e com substituição. Vamos salvar, salvamos e a gente já chega agora para colocar valores. Primeira coisa, quanto que foi tributado? Quanto que foi da substituição tributária? E quanto que foi monofásico? Essa é a primeira coisa. E como a gente faz isso? Depois de encontrar todos esses valores, a substituição tributária da FAS está lá na apuração, os tributários também está fácil, está na apuração, mas o monofásico não. O monofásico eu preciso de uma listagem de produtos vendidos, uma relação dos produtos vendidos daquela empresa, inclusive já falando que aqueles produtos são monofásicos. Então eu preciso disso. Ah, professor, mas a maioria dos clientes não fazem isso. Olha, pessoal, eu sei de tudo isso que vocês estão falando. E sabe o que eu faço com os meus clientes? Eu vou lá e parametrizo o sistema. Eu peço para o programador me mandar e eu faço a parametrização do sistema. Eu faço o sistema funcionar para eu poder fazer a apuração. Porque eu não deixo isso na mão do meu cliente, porque senão não vai sair. E ele vai ser penalizado. E na hora que ele é penalizado, ele fala que a culpa é minha. E convenhamos, né, pessoal? Isso realmente... Parametrizar sistema não é responsabilidade de contador, mas fazer um serviço de qualidade, diferenciado, esse sim
deve ser a nossa responsabilidade, tá bom? Então vamos lá, nesse exemplo nosso, faturou no mês 150 mil reais, 150 mil reais. Vamos falar que 50 mil foi tributado, 50 mil foi substituição tributária e 50 mil foi monofásico. Então a gente vai colocar isso agora. Vamos lá. Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária, monofásica, antecipação, com encerramento de tributação. Então a gente vai colocar aqui 50 mil reais. Legal. Agora pergunta aqui, ó. Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária, monofásica e antecipação. Quanto a gente tem? Com substituição tributária, a gente tem lá também 50 mil reais. Agora a gente tem que colocar também os monofásicos. Como que a gente faz? Porque não tem lugar para me colocar mais aqui. O que eu vou fazer? Eu não tenho problema. Eu vou vir cá e vou adicionar nesse maisinho aqui e vou colocar aqui, ó, 50 mil reais e vou colocar aqui, ó, COFINS. Aqui, pessoal, antes, 50 mil reais da substituição tributária. Eu tenho que vir cá no ICMS, tá? ICMS e colocar aqui, ó, substituição tributária. Eu tenho que contar para ele. Substituição tributária. E aqui também, receitas monofásicas. Eu tenho que contar para ele, ó, tributação monofásica de COFINS e tributação monofásica de PIS. Feito isso, eu vou novamente conferir. Primeiro, quanto que é tributado? Tributado 50 mil reais. Estou falando como se fosse no dia a dia. 50 mil reais. Está aqui na minha apuração, confere, cheque. Não, e monofásico? Monofásico também está aqui embaixo, 50 mil reais. Eu coloquei COFINS monofásico? Coloquei. Eu coloquei o PIS monofásico? Coloquei. Legal. E a substituição tributária? 50 mil reais. Legal, 50 mil reais. Coloquei a substituição tributária? Coloquei. Depois disso é só calcular e aí eu vou encontrar o valor que vai ser pago e eu vou poder gerar a guia a enviar ao cliente. Legal? Deixa eu falar assim, duas dicas importantes aqui, só para a gente não perder essa oportunidade, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muita gente deixando de fazer isso errado, deixando de fazer e fazendo errado. Vamos lá, primeira dica, tem muita gente que só utiliza as notas de saída. Vou pegar a apuração, só vou olhar as saídas. Então as saídas é o que eu olho para dentro do Simples Nacional. Cuidado, tá? Cuidado. As entradas também são importantes. Meu Deus, professor! Eu estava gostando da sua aula até agora e você vem falar que as empresas do Simples Nacional precisam olhar para as notas fiscais de entrada? Que isso, professor? Eu trabalho na área, eu entendo o que eu estou fazendo. Calma, deixa eu explicar melhor. As notas fiscais de devolução de mercadoria... Vamos lá, o meu cliente vendeu para alguém e esse alguém devolveu a mercadoria. Então, essas devoluções de mercadoria vão deduzir o valor da receita, tá? Obrigatoriamente tem que deduzir o valor da receita. Eu vou explicar o porquê, o conceito disso. Porque se você não deduzir, você vendeu, ele te devolveu, você vai pagar o imposto, pagou o imposto. Agora, passou amanhã, um outro senhor foi lá e comprou aquela mesma mercadoria. E você vendeu novamente aquela mesma mercadoria. Você vai pagar duas vezes o tributo? O seu cliente vai pagar duas vezes? Não. Tem que deduzir aquilo que foi devolvido. Devolução de mercadoria é deduzido do valor total da receita, tá bom? Importante isso. E detalhe, hein? Vamos lá, se tem segregação de receita, então tem que segregar também o que está sendo devolvido. É mercadoria tributada? Eu segrego lá nas mercadorias tributadas. É mercadoria da substituição tributária? Eu segrego na substituição tributária. Tudo isso tem que fazer, devolução disso, tá? É muito importante isso também. Outra dica importante. A gente está falando aqui de empresas que já estão trabalhando e tal. Mas imagine você que seja uma empresa em início de atividade. E isso é importante. É o seguinte, nos anexos a gente tem as faixas, tá? E eu nem parei para te mostrar essas faixas porque eu quero mostrar coisas práticas. As faixas, faixa 1, 2, 3, 4, 5. E nestas faixas ela vai subindo o valor, a alíquota vai subindo, vai ficando mais cara conforme a receita vai chegando mais perto de 4.800.000. Legal, tudo bem, tranquilo daí. Qual que é o valor limite do Simples Nacional que eu te falei lá no começo da nossa aula? 4.800.000. Beleza. Agora imagine uma empresa em início de atividade que começou as suas atividades em novembro. Agora, em novembro. Legal? Novembro. Então significa dizer que ela poderia vender 500.000 no novembro e 500.000 em dezembro, porque daí dá só 1 milhão, é menor do que 4.800.000 e ela estaria tranquila, porque ela não faturou 4.800.000. E esse é um grande erro. Não é verdade. Quando fizer, vai chegar no final do ano, ela vai ser desenquadrada lá em novembro. Por quê? Porque o limite, na verdade, ele é proporcional. Proporcional. Eu vou explicar isso. O que é? 4.800.000 eu divido pela quantidade de meses do ano. 12, né? Lógico. 4.800.000 dividido por 12 são 400.000 reais.
Então, eu vou pegar esses 400 mil reais e multiplicar pela quantidade de meses que ainda falta desse ano. Então, vamos lá. Essa empresa que a gente está fazendo o exemplo, ela é de novembro. Então, ela tem novembro e dezembro para trabalhar. Novembro e dezembro. Vamos lá? 4.800.000 dividido por 12, 400 mil. 400 mil vezes 2, 800 mil. O limite do Simples Nacional para essa empresa não é 4.800.000. Não é na verdade, 800 mil reais. E se no nosso exemplo ela vendeu 500 mil no mês, 500 mil no outro, ela estaria fora. Ela vai ser desenquadrada lá em novembro e vai ter que pagar todos os tributos. Tá bom? Isso é importante, tá, pessoal? Importante. Tem muita gente que acha que o limite é fixo. 4.800.000 e pronto, acabou. E não é. Nas empresas em início de atividade, ele é totalmente proporcional à quantidade de meses que ela vai trabalhar. Legal? Legal, né? Parece simples, mas não é. Mas para você que está trabalhando aí, estudando, não vai ter problema nenhum. Uau, é muita informação. E olha que eu quis citar tudo sobre a teoria e ainda te mostrar na prática como funciona. Lembrando que tem alunos nossos ganhando dinheiro com essas informações de segregação. Isso tem gente que ainda não faz. E se você está aqui assistindo, significa que eu cumpri uma outra missão minha. A primeira missão era de te dar muita informação teórica e prática. A segunda era não deixar você dormir. Sim, eu não podia deixar você dormir com uma informação do Simples Nacional. E vou te explicar o que significa isso. Significa que a contabilidade não precisa ser chata. Aprender contabilidade, aprender sobre legislação contábil, fiscal, não precisa ser chato. Se você está aqui comigo, significa que eu consegui cumprir as minhas 2 missões. Então é isso, pessoal. Você aprendeu muita coisa sobre o Simples Nacional. E na nossa próxima aula, eu vou ensinar sobre substituição tributária. Você que já conhece, legal, mas se você já conhece a calcular a substituição, sabe como funciona o ajuste do MVA? Você que não conhece ainda, você viu um pouquinho eu falando sobre isso nesta aula do Simples Nacional, na segregação. Mas agora você vai aprender os cálculos, vai entender sobre MVA e você não pode perder. É o seguinte, agora eu quero te pedir um favor. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessa aula. Fala para mim o que você está realmente entendendo dessa aula. Está sendo proveitoso para você? É esse o objetivo. E olha, eu prometo que eu vou ler todos os seus comentários. Não sei se eu consigo responder, mas que eu vou ler todos. Pessoal, é isso. Eu te vejo na nossa próxima aula. Um forte abraço, fique com Deus e até mais!